Livro dos Salmos, capítulo 78. É um salmo muito extenso, então nós vamos fazer a leitura de alguns poucos versículos para comentarmos nessa manhã. Está escrito: Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Vamos entender o que o salmista está dizendo. O Salmo 78 é um salmo muito lindo. Na verdade, o Salmo 78 é um resumo do Antigo Testamento. Se você quiser conhecer o Antigo Testamento, leia o Salmo 78. E você vai ver a história em apenas um capítulo. O escritor está chamando a atenção do povo para a lei do Senhor. E ele agora está dizendo: eu vou dar uma ilustração para vocês. Eu vou contar para vocês uma parábola, uma história muito antiga, que os nossos pais, os nossos avós nos contaram e nós conhecemos muito bem. E aqui eu quero perguntar a você que ouve esse programa. Você que tem filhos e que tem netos, vez ou outra você acaba se vendo num sofá, talvez numa cama, debaixo de uma árvore, em lugares distintos, com seu filho, com sua filha, seu neto, sua neta. E ali você acaba compartilhando com ele, com ela, histórias da sua vida. Quem é que não gosta de ouvir uma bela história? As histórias nos cativam. As histórias prendem a nossa atenção. A criança ama ouvir uma história. O adolescente. Me lembro de quando ainda era criança e estava na igreja, nos cultos. E muitas das vezes o pregador estava ali ensinando a Bíblia e eu, como criança, não entendia muito. Mas quando o pregador parava e dizia: meus irmãos, eu quero contar a vocês uma história. Quero contar a vocês uma experiência que eu tive com Deus. Na mesma hora eu parava e a minha atenção era dobrada naquele assunto. Porque seria algo comum, algo do cotidiano, algo da vida. E sabe, o que nós às vezes perdemos ao longo da nossa vida é a capacidade de contarmos histórias. A história, ela nos dá uma base para a nossa realidade. Na escola, uma das matérias que é muito assim deixada de lado, uma matéria que as pessoas não dão importância. Os adolescentes, os jovens, quando chegam na aula de história, eles dizem: ai meu Deus, aula de história. E geralmente o professor de história tem uma dificuldade muito grande de prender a atenção dos alunos, porque eles não dão ouvido àquela aula. Mas depois que você cresce, você acaba chegando à conclusão de que você foi muito bobo, muito tolo, de não dar ouvido aos professores de história. Quando nós aprendemos a história do nosso país, nós aprendemos a amar mais a nossa pátria. Quando nós sabemos a história do lugar em que trabalhamos, nós damos mais valor àquela empresa. Quando nós conhecemos a história de determinada pessoa importante, como ela chegou naquele lugar, nós tratamos ela com
um apreço diferente, porque sabemos como ela sofreu para chegar ali, o quanto ela lutou, o quanto ela estudou. A história é a base da nossa vida. E muitos pais, muitas mães, possuem nas suas casas livrinhos de história. Quem é que nunca contou para os seus filhos a história dos 3 porquinhos, da Branca de Neve, dos 7 anões? Quem nunca contou para os filhos a história do Patinho Feio, Chapeuzinho Vermelho? Temos histórias e mais histórias. O Brasil é um celeiro de homens que escreveram livros maravilhosos, poemas. Mas, meu amigo, se há uma história que nós não podemos deixar de lado, se há uma história que nós não podemos deixar arquivada, nem muito menos esquecida, essa história é aquela que Deus escreveu. A história da Chapeuzinho Vermelho, dos 3 porquinhos, as histórias contadas por Monteiro Lobato, por tantos outros homens, estão aí guardadas. Mas há uma história que perdura por toda a eternidade. É a história que Deus escreveu e a história que Deus está escrevendo. Eu queria nesta manhã lhe chamar a atenção para que você, pai, para que você, mãe, fizesse como o salmista no Salmo 78. Que você chegasse diante do seu filho, da sua filha, e começasse a mudar um pouco a história que você conta para ele. Ao invés de contar a história dos 3 porquinhos, que tal você contar para eles a história dos 3 jovens que foram jogados dentro da fornalha ardente? Ao invés de contar para eles a história de uma menininha que levava comida para sua vovó, que tal você se assentar com eles e contar para eles a história de uma menina que trabalhava na casa de um homem muito rico, chamado Naamã, o leproso? Por que você não altera as histórias que você tem contado para os seus filhos? Eu estou falando para você das histórias que estão escritas na Bíblia. Quantas histórias da Bíblia você conhece? Talvez você seja um religioso, uma pessoa participativa na sua igreja. Talvez você não perca uma missa. Talvez você esteja em todos os trabalhos que a sua igreja local tem. Muitos de vocês não perdem um culto, não perdem uma reunião, estão sempre lá. Mas eu te pergunto, quantas histórias da Bíblia você conhece? Você foi capaz de memorizar a história do bicho-papão, do Saci-Pererê? Nós, brasileiros, somos bombardeados na escola pelas lendas. Aprendemos sobre a mula sem cabeça, sobre o curupira, e é muito comum, principalmente nas regiões rurais, a propagação das lendas, das assombrações, das aparições de espíritos, de homens que andam sobre um cavalo com uma capa preta. Histórias que os antigos contam para os filhos, e os filhos contam para os netos. E essas histórias de medo, de assombro, elas vão passando de geração em geração. Meu amigo, o nosso desafio como cristão não é transmitir aos nossos filhos lendas urbanas. Não é transmitir aos nossos filhos a história do curupira, do Saci-Pererê, da mula sem cabeça, e nem mesmo aquele caso que o nosso avô contava, que viu uma assombração no dia da quaresma. Não, não é aquele caso que eu vi uma bola de fogo descendo do céu, numa lua cheia. Eu vi uma mulher de branco dentro do banheiro. Não.
Eu não estou aqui tratando de lendas, de aparições espirituais. Eu estou falando de coisas concretas, da verdade que nos edifica. Muitas das vezes você debruça sobre um livro para ler uma história tão boba. Talvez você passe horas assistindo um filme que não vai lhe dar nenhuma edificação. E quando aquele filme acaba, você diz: meu Deus, para que eu assisti esse filme? O desafio para nós nesses últimos dias é alterar a aplicação do nosso tempo. É mudar o tempo que temos investido em leituras bobas, em filmes que não vão nos edificar, para enchermos a nossa mente, o nosso coração, das histórias que Deus escreveu. O escritor do Salmo 78, ele começa a chamar a atenção do povo, dizendo: olha, eu quero contar para vocês as histórias que temos ouvido e sabido. As histórias que o nosso pai nos contava, que os nossos avós nos contavam. Sabe? O judeu, ele se assenta com seu filho. Quando seu filho começa a ter entendimento, ele se assenta com seu filho e diz: meu filho, eu quero te contar a história da nossa tribo. Então ele começa a contar: meu filho, olha, nós somos da tribo de Benjamim. Benjamim foi o filho de Jacó, o mais novo deles. Quando Benjamim ainda era um rapazinho, nosso pai Jacó foi para o Egito com ele. E ali Deus já estava preparando tudo. Benjamim foi preservado, ele teve filho tal, o neto tal, passou por tal problema, e hoje nós estamos aqui, meu filho, porque nós somos da linhagem de Benjamim. Os nossos amigos aqui, os nossos vizinhos, são da tribo de Judá. E aquilo vai enraizando no coração daquele filho, de tal maneira que ele pode ser inserido dentro de uma faculdade, ele pode ser inserido dentro de um emprego onde as pessoas não acreditam em Deus, ele pode ser colocado em qualquer ambiente que ele não vai perder a sua fé. Por quê? Porque o pai ensinou para o filho. E a Bíblia diz: ensina para o seu filho, ensina para a criança o caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Foi assim com Moisés. Moisés ainda era criança e a sua mãe com certeza lhe contou a história dele. Ele era um hebreu, ele estava no Egito, no palácio de Faraó, mas o coração dele era um coração de um hebreu. Por isso ele não aceitou viver naquele luxo e abriu mão de tudo para fazer a vontade de Deus no deserto. Foi assim também com Daniel na Babilônia. Ele estava na Babilônia, mas o seu coração estava em Jerusalém. Foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego. Estavam na fornalha, sendo jogados pelo rei, mas seus corações estavam incendiados pela presença de Deus. Eles não negaram o Senhor porque ouviram histórias que marcaram a sua vida. E eu digo mais, meu amigo. Além das histórias que a Bíblia tem para nos contar, é importante também que você se assente com seu filho, com a sua filha, e conte para ele a sua história. Conte para ele a história da sua família. Diga para ele: olha, filho, antigamente o papai não tinha nada. Antigamente o papai trabalhava de segunda a segunda e era uma luta, uma dificuldade. Até que eu conheci sua mãe. Nós nos casamos no ano tal. Tivemos seu irmão. Depois você nasceu no ano tal. Quando você nasceu, meu filho, você ficou doente, a gente levou você para o hospital. Quando você tinha 5 anos, você teve um problema e a gente teve que tratar. Quando você tinha 14 anos, a gente foi para tal lugar e aconteceu isso, aconteceu aquilo. E quando você tinha 15 anos, nós conhecemos a palavra de Deus. Foi aí que a nossa vida mudou. Aí Deus começou a abençoar a nossa casa. Eu e sua mãe estávamos quase terminando. Sua mãe estava querendo ir embora para a terra dela e eu estava deixando
Mas aí nós ouvimos a palavra, houve uma mudança no nosso comportamento, e hoje nós estamos aqui, eu, você, seu irmão, sua mãe, porque o Senhor mudou nossa história. Papai tinha um problema de saúde. Quando ele começou a servir a Deus, Jesus curou. Ele operou. Eu também tinha um problema, meu filho. Eu tinha um vício. Não conseguia abandonar o cigarro. Muitos anos eu fumei. Mas depois que eu conheci a verdade me libertou. Meu amigo, isso que eu estou falando para você é uma ilustração. Que você pode viver ela. Você pode mudar a história do seu filho. Você pode mudar a história da sua filha. Quando você se assentar com ela e dizer: minha filha, vem aqui, eu quero contar para você a minha história. Você sabe como que a mamãe conheceu o papai? Foi assim, assim e assado. Sabe que a nossa vida mudou em tal época? Conte para os seus filhos a história que Deus escreveu na sua vida. Conte para os seus filhos as experiências que você teve com Deus. Conte para eles quantas vezes você orou a Deus e Deus lhe respondeu. Conte para eles os milagres que você já vivenciou. Quantas vezes você estava numa igreja e Deus falou com você ali através daquele pregador. Conte para o seu filho aquele dia que aquele homem foi na sua casa e liberou uma palavra profética sobre a sua vida. Sabe, hoje eu tenho 28 anos de idade. Eu louvo a Deus porque eu tenho os meus pais vivos, com saúde. Mas durante a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude, até hoje, vez ou outra, eu ouço histórias da vida do meu pai, da minha mãe. Fui recheado de histórias, de experiências com Deus. Eu cresci ouvindo minha mãe contar as experiências dela com Deus. Eu cresci ouvindo minha mãe contar como tudo aconteceu. Por isso eu dizia no meu coração: eu quero servir o Deus dos meus pais. Sabe, talvez você nunca tenha contado para o seu filho suas dificuldades, suas fraquezas. Eu cresci ouvindo minha mãe e meu pai, e até hoje ouço-os. Às vezes me vejo ouvindo meu sogro contando suas histórias, junto com minha esposa, minha cunhada, e nós damos gargalhadas, às vezes ficamos sérios em saber das histórias do nosso povo, da nossa família. Meu amigo, nós precisamos fundamentar a nossa vida. Precisamos estabelecer fundamentos, raízes. Se você plantar uma árvore com raízes profundas, ela dificilmente será abalada. Você precisa enraizar seus filhos. E nós só conseguimos criar raízes com as nossas histórias. As histórias, na verdade, acabam sendo as nossas raízes. Sabe, nós estamos vendo um tempo de uma geração de cogumelos. Jovens e adolescentes que são verdadeiros cogumelos. Não possuem raízes. Qualquer vento que dá, eles falam: eu vou suicidar. Qualquer dificuldade, a namorada abandonou, fala: eu vou suicidar. Não tem raiz. Ele acha que a vida dele se resume no namoro. Há quantas pessoas tão fracas porque não possuem raízes. Mas quando a pessoa possui raízes, quando ela possui história, ela tem aquela tradição boa da família que se assenta para almoçar, do pai que espera o filho, da mãe que ama o pai. Este filho dificilmente será abalado. Não será qualquer enfermidade, não será qualquer problema, não será qualquer dor que terá a força de tirar dele a sua esperança. Sabe, esse é o segredo de Israel. O segredo de Israel são as raízes. Até hoje, o judeu conta para o seu filho a história de Abraão, de Isaac e Jacó. Até hoje, um judeu conta para o seu filho a história da travessia do Mar Vermelho.
porque eles estabelecem raízes. Que o Senhor nos conceda sabedoria, graça, unção, inteligência, ousadia, coragem para contar aos nossos filhos as nossas histórias. Para contar aos nossos filhos a história do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. De contar a eles quão grande é o nosso Deus. Fazendo isso, nós teremos uma geração de pessoas enraizadas na palavra. Não apenas fundamentadas em teorias de faculdade. Sabe, eu estou cansado, muitas das vezes, de ver tantas pessoas se formando. Nunca teve uma geração tão formada. Uma geração com tantos cursos superiores. Mas são uma geração tão vazia como a nossa. Antigamente não tinha faculdade, não tinha estudo, não sabia 2 línguas, não sabia mexer em computador, em smartphone. Mas as pessoas tinham raízes. Por isso elas eram felizes, muito mais do que hoje. Porque o segredo da vida não está, muitas das vezes, nas flores e nas folhas que passam por um dia, por 2 dias. Mas talvez o segredo da nossa vida esteja nas raízes, que não estão sendo mostradas, mas que estão escondidas. E são elas que sustentam o tronco. E talvez naquele ano aquele tronco não conseguiu dar fruto, como um pé de jabuticaba, como uma goiabeira. Talvez em 2012 não tenha dado fruto, mas as raízes são profundas. Então tem potencial para dar fruto em 2013, em 2014, em 2015, 2016. Porque possuem raiz. Meu amigo, que hoje você possa ter essa atitude na sua vida, mudar seu comportamento. Ao invés de contar histórias de assombração, conte histórias de salvação. Ao invés de contar mitos e lendas, conte verdades, conte as suas experiências e faça com que a sua família, com que os seus filhos, com que os seus netos conheçam o Deus que você serve e saibam quão grande é o Senhor. Que esse Deus te abençoe nesse dia. Que a sua vida seja edificada pela palavra dele e que a sua casa continue fundamentada no grande e eterno Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Palavra de Esperança. Um programa que traz a mensagem de Deus ao seu coração.